Olá, amigos, boa noite. Estamos no ar com o PUC TV Esportes, hoje, terça-feira. Muitos assuntos para a gente destacar até às 8h15 e tudo com a sua participação no WhatsApp pelo número 628599.000. Amanhã tem decisão, vale vaga, Copa do Brasil. O Goiás pega o Ituano no Serra Dourada. O Vila Nova joga domingo no Pará, em Marabá, contra o Águia na Série C. E o Atlético joga sábado em Criciúma pela Série B. E ainda notícia, hein? O Vila tenta sim passar a jogar no Onésio Brasileiro Alvarenga no restante do Brasileiro Série C. Daqui a pouco mais detalhes. Comigo aqui nas opiniões, o Doni Araújo e o Jean Damas. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel? Uma noite abençoada para você de casa, Donizete Araújo. E eu fiquei avaliando bastante uma entrevista do Hélio dos Anjos, em que ele está maravilhado, está se deliciando com as atuações do ex-lateral esquerdo atleticano Diogo Barbosa nos treinamentos, como lateral, como meia. Ele disse: se o Diogo estivesse à disposição, eu não teria problemas na Copa do Brasil. Eu não entendo mais nada de futebol. E quinta-feira ele vai ser julgado de novo. A pena pode acabar de vez ou ser ampliada, né? O Diogo Barbosa que está fora por doping. Tudo bem, Doni? Tudo bem, O parceiro? que foi que boa você está noite. achando graça? Eu tô achando graça aqui Do Jean. do Jean aqui e do Hélio. O Hélio, nossa senhora. Um abraço ao Jean, um abraço aos telespectadores da PUC TV, do PUC TV Esportes. Olha só, hoje eu tive uma notícia que eu acho boa, mas não deveria assim, mas de ser assim de qualquer maneira. Se os clubes não se interessam, né, se a imprensa, excetuando nós aqui da PUC, não está dando a mínima, pelo menos as torcidas estão atentas ao que vai acontecer com Serra Dourada. Apesar de estarem suspensas aí, torcedores do Goiás, do Atlético e do Vila se encaminharam ao Ministério Público e assinaram petição para que o Ministério Público analise e questione essa história do governo levar a Secretaria de Educação para o Serra Dourada. É assim que tem que ser, tem que saber, porque o Serra Dourada é importante para o futebol. Dirigentes não estão nem aí. Federação, acho que deve ter uma fazenda de plantação de feijão em algum lugar, porque não liga para futebol. E a imprensa também, um colega falou para mim, eu fui comentar com ele, o colega virou para mim e disse assim: isso não é minha função, eu não tenho nada com isso. Eu não sei o que ele acha que é função de jornalista mas ainda bem que a torcida está se manifestando. Falaremos desse assunto também, mas primeiro o Vila, hein? São dois assuntos hoje no Tigrão. Primeiro, a preparação para domingo pegar o Águia de Marabá, lá em Marabá. A reportagem é da Luciana Vitorino. Todo esse esforço para a terceira rodada do Brasileirão. A vitória precisa sair, mesmo sendo fora de casa. Mas será que os jogadores já sabem algum detalhe do Águia de Marabá, próximo adversário do Colorado? Pra te falar a verdade, até agora nada. Ser bem sincero com você, né? Até porque os dois jogos deles, a gente deve assistir alguma coisa, porque o Márcio sempre passa pra gente. Mas até o momento, pra te falar a verdade, não sei nada, não sei os jogadores que estão lá. Mas a gente sabe que deve ser um time de qualidade, né? Apesar de não ter vencido em casa, mas enfrentou a América de Natal forte e empatou fora de casa. Então deve ser uma equipe bem armada, mas que até quinta-feira a gente deve ter alguma notícia dele, porque o Márcio sempre passa o vídeo. O volante não sabe do Águia, mas sabe que se vier outra derrota, o clima já pode mudar, de bom para ruim dentro do Vila. Mesmo com apenas 2 rodadas, o time precisa vencer para afastar possíveis burburinhos nos bastidores do clube. Eu acho que, independente de estar jogando fora ou não, eu acho que a gente, apesar de ser a terceira rodada, a gente necessita da vitória, até para não ter um princípio de crise, porque a gente sabe que aqui no Vila, quando não se vence, começa uma crise, né? Então acho que a gente, mais do que nunca, temos que vencer nesse jogo. 2 jogadores podem retornar para a terceira rodada. O zagueiro Vitor e o lateral direito Patrick, que ficou fora dos gramados após uma lesão no tornozelo direito. Mesmo sem saber como Márcio Fernandes vai posicionar o time, Robinson elogia o possível retorno dos jogadores. São 2 jogadores aí que nos ajudaram bastante no primeiro semestre, né, no Campeonato Goiano. O Vitor no primeiro jogo, o Patrick infelizmente teve uma lesão. É claro que se a gente puder contar com os dois já no próximo jogo, é muito importante, porque são jogadores ali que já têm um entrosamento muito bom. Mas é como eu venho falando, eu acho que o Vila hoje está com um plantel muito bom, eu acho que quem
quem jogar vai dar conta do recado, né? Claro que a gente tiver todo mundo à disposição, fica até melhor para o treinador, para ele poder escalar. E a gente espera que todo mundo possa estar à disposição até para ter uma briga sadia e o melhor possa jogar. Jean, sabia que já estamos quase na metade do ano e o Vitor não foi expulso? Pois é. Coisa boa, hein? Queimou a nossa língua. Regenerou. A minha e a sua também. Com certeza. E fez falta Nós lá em torcemos Fortaleza, para né? isso. Quando nós damos uma opinião dizendo que um jogador não merece uma oportunidade, porque nas oportunidades anteriores, e aí não é nem opinião, é histórico, é um relato. histórico ruim dele, né? O condena e ele muda, nós ficamos felizes. Nós não Porque temos... jogar bola ele sabe. Claro, nós ficamos muito felizes. Nós não somos como comentaristas que levantam uma bandeira de opinião e querem morrer com ela abraçada, não. Eu quero que o Vitor mude, eu quero que o Moisés jogue muita bola, Que o Patrick coma a volte bola, bem, né? volte bem, que jogadores que, como o Francesco, que eu acho um jogador limitado, passe a dar passes de 30, de 50 metros, chega lá dentro e faz um golaço, é isso que eu quero. Quero ver o Vila bem, o Vila grande, os clubes goianos bem, os clubes goianos grandes. E tem que elogiar, é digno de elogio a atuação profissional do Vitor esse ano dentro e fora das quatro linhas. E domingo é contra o Águia, lá em Marabá, ô Doni. Não dá para a gente fazer uma análise aqui, né? Eu fui tentar também pegar algumas notícias na internet, são poucas. Fato é que é um time que ainda não venceu. Mas jogar fora de casa é complicado, né? Nessa Série C, ainda mais lá que o campo é pequeno, tem a pressão da torcida. É complicado sim, mas é mais ou menos como disse o Robson. É difícil saber que time é esse do Águia de Marabá. A gente não tem, de fato, notícia nem nada. Mas a logística só em si já deixa o jogo um pouco complicado. Agora, o Vila tem condição de chegar lá e fazer o resultado. Seja o Águia de Marabá a potência que for. Acho que o Vila Nova, nessa partida em Fortaleza, deixou claro pelo menos uma coisa. Para quem ainda tinha dúvidas se esse elenco do Vila seria o suficiente para fazer uma campanha bem feita na Série C, deu para ver que tem condição. Que o Vila está de igual para igual com os seus principais adversários e a gente tira isso por base, considerando que o Fortaleza é considerado um dos principais times. Se vai vencer o campeonato, vai depender do trabalho que eles desenvolverem. Eu acho que a volta, se acontecer, do Vitor e do Patrick, o Patrick, apesar de estar vindo de contusão... E é natural o Patrick voltar, porque ele não saiu por deficiência técnica. É natural. Saiu por contusão. É natural, inclusive, porque o meu xará lá não foi muito bem. Apesar da bem, experiência, né? Não foi, não. Ele se mostrou nervoso, especialmente nesse jogo contra o Fortaleza, né? Então, o Patrick, no caso, estando bem, pode estar até meio sem ritmo, pode ser uma boa solução. E o Vitor fez falta. Aqueles gols ali, aquele gol, por exemplo, que o Frontini teve que sair, dragar um e marcar o outro, não sei se foi o primeiro ou o segundo. Gol de escanteio. É o gol do escanteio do Fortaleza. O primeiro. Eu acho que ali o Vitor fez falta, porque ele estaria mais entrosado ele está mais entrosado com o Gustavo, talvez a marcação, o posicionamento ali fosse um pouquinho melhor com a presença dele. Eu vejo o Vila Nova é o seguinte, não pode medir dificuldades, né, Pasquet? Tem que estar consciente de que, primeiro, não é melhor do que ninguém, mas também não é pior. E sendo assim, todo mundo parte do zero e ele pode sim ir a Marabá e voltar com uma vitória. Olha só, terceira rodada no final de semana. Certo. Depois tem a quarta rodada e o Vila joga aqui contra o Icasa. O jogo marcado em princípio para o sábado, dia 6 de junho. Tem final da Liga dos Campeões. Diretoria do Vila já enviou o ofício e pediu a transferência do jogo para o domingo, dia 7, às 5 da tarde, no Oba. No Oba. O Goiás joga aqui também no dia 7, eu acho que 7h30 da noite, com o Avaí. E o Vila pediu a transferência dentro do prazo para o domingo, dia 7, no Oba. E é a intenção da diretoria melhorar as condições do Onésio Brasileiro Alvarenga e mandar os jogos da Série C no campo do Vila. E hoje à tarde eu entrevistei o presidente Guto Veronês, que deu mais detalhes sobre o assunto. Começamos as obras nos vestiários dos visitantes, nós vamos ampliar os banheiros para dar maior comodidade ao torcedor vilanovense e nós estamos esperando só o ok da CBF quanto à arquibancada móvel, que vai ser fixada e até o final do ano, para nós conseguirmos aumentar a capacidade de 6.800 pagantes para 9.000 pagantes dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Na ponta do lápis, Guto,
quanto o Vila Nova vai arrecadar e quanto ele vai economizar jogando no Oba e não no Serra Dourada? Bom, a arrecadação por redução de despesa, aluguel de campo, quadro móvel e principalmente essa correria desenfreada que a gente está tendo em relação às penhoras. Então, isso vai facilitar muito o trabalho para o Vila Nova, porque nós vamos estar vendendo os ingressos antecipados, é a lei de oferta e procura. Mas nós vamos ganhar na renda líquida, sem dúvida nenhuma. Nós vamos economizar em torno de despesa, em torno de 20%, além de uma arrecadação que nós não temos no Serra, que são as participações dos lucros nos bares do Oba. Muito se questiona sobre o conforto para o torcedor. E já tem torcedor que, inclusive, reclama que ali, na região do Oba, não tem estacionamento, é mais difícil o acesso do que propriamente ao estádio de Serra Dourada. O Maracanã não tem, o Morumbi não tem, o próprio estádio olímpico está sendo reformado, também não tem estacionamento. Nós temos uma facilidade para aquele torcedor que vai de ônibus, que tem um terminal que para do lado, a uma quadra. Então a gente entende que existe a dificuldade, mas o torcedor também tem que entender que o Vila tem que ter esse sacrifício do torcedor nesse momento, até por uma questão de sobrevivência. A nossa casa é o Oba, nesse momento o gramado está interditado, só vai voltar a ser reaberto no dia 2 de junho e nós vamos mandar o jogo no Oba. Se a CBF vetar essa arquibancada móvel, que é aquela tubular fixa, não é nem a móvel sim é proibida, mesmo assim você manda jogos no Oba? Mesmo assim nós vamos mandar os jogos no Oba. Nós vamos fazer do nosso estádio a nossa casa. O Oba Bomboneira, como estão apelidando já. Olha só, eu peguei mais informações com o Guto. No regulamento da Série C não tem o mínimo, né? Então o Vila vai jogar no Oba. Isso já está definido, para economizar isso tudo que ele explicou. Num primeiro momento, Doni e Jean, e ele acredita que a arquibancada será autorizada, é a mesma arquibancada que se usa na Pecuária, que teve no estádio do Trindade, do Bragantino, que se usa no estádio do Bragantino. Ela é tubular, mas é chumbada. Tinha no Antônio Ascioli. Tinha no Antônio Ascioli também. É uma estrutura metálica. Exatamente. Inclusive temos imagens do Vila, do Oba, feitas pelo Pacá hoje à tarde, testaram iluminação, amanhã começam essas obras. A iluminação precisa dar uma geral, né? Porque então, testaram. Hoje ela ficou ligada o dia inteiro. E o Guto falou, olha lá, as arquibancadas ficarão de lá daquela arquibancada, entendeu? Sim. Onde está escrito Vila Nova. Olha lá, a iluminação foi testada. E é o seguinte, nesse primeiro momento, o Vila vai gastar cerca de R$30 mil, para deixar o Oba em condições até o final do ano para receber os jogos da Série C, ok? Existem 3 orçamentos já feitos pelo Vila para depois ser feita a arquibancada de alvenaria, no pré-moldado, que seria um negócio fixo, e aí tem um orçamento que varia de R$500 mil a R$900 mil, que aí o Vila vai atrás dos parceiros. Entendeu? Então o Vila vai jogar no Oba. Já fez o pedido, dentro do prazo, e a tendência é que já seja no dia 7 contra o Icasa aqui, às 5 da tarde. E por que não às 4? Porque o Guto fez um teste, segundo ele, das 5h15, a sombra toma conta de todo o Onésio Brasileiro Alvarenga. Pensando no lado da galera também, Jean. Eu acho que o Vila Nova tem as suas dificuldades, tem o seu planejamento. Eu gosto da ideia do Vila Nova pensar em ter o seu estádio para mandar jogos pequenos e jogos médios. Os grandes jogos, inevitavelmente, terão que ser no Serra Dourada. Isso, a capacidade é até o mata-mata, depois é Serra Dourada. Essa é a primeira fase, né? Clássicos, jogos grandes, jogos de grande apelo popular, Serra Dourada. Jogos pequenos e médios, Onésio Brasileiro Alvarenga, com a facilidade de você fidelizar o seu torcedor, pensando na modernização no final do ano, para o ano que vem, colocando arquibancadas definitivas, com cadeiras. Você começa a poder fazer um outro tipo de comercialização, que é a venda da cadeira. A cadeira nominal, o cara pode comprar a cadeira, fazer a reserva para ele mesmo. Então o Vila Nova começa a pensar em si próprio, em se profissionalizar, em ter uma identidade. É claro que a estrutura do Oba, nesse primeiro momento, vai ficar muito aquém do Serra Dourada, em relação a cabines para a imprensa, em relação a banheiros, a lanchonetes, com toda
a antiguidade do Serra Dourada, o Oba vai ficar muito aquém. Mas se você pensar num projeto de médio prazo para se tornar o Onésio Brasileiro Alvarenga no estádio do Vila, aí é um bom projeto. E aí, Doni? Não, meu raciocínio é mais ou menos parecido com o do Jean. Eu sempre defendi a ideia de que o Serra Dourada só fosse aberto para grandes eventos. E que há outras coisas a serem feitas no Serra Dourada, que o governo pode muito bem desenvolver outros projetos e utilizar o Serra Dourada de uma maneira melhor, não é levando secretaria e amontoando funcionário público lá não, é outra história. Mas, com relação ao Vila, eu sempre defendi essa teoria, o clube tem que ser sua casa, o Goiás tem que ter a dele, o Atlético tem que dar um jeito de reaproveitar o Ascioli. Não pode ficar esperando, como eles estão, que o governo inaugure o Estádio Olímpico para jogar no Estádio Olímpico. Não, o Estádio Olímpico é outro negócio do governo que você pode usar eventualmente. Você tem que ter o seu para você fazer isso que o Jean está falando. É sua casa, é o seu. Nós conversamos aqui no domingo com o Hugo Bravo, eu falei, eu tive a oportunidade de visitar muitos estádios na Europa e nos Estados Unidos, em que tudo que é vendido lembra o clube e rende para o clube. E ali você cria o seu ninho, o seu nicho. Acho que a decisão é boa. Nessa primeira fase do campeonato da Série C, eu não vejo muita dificuldade, não acho de fato. Quem vai ver o jogo do Vila é o torcedor do Vila mesmo. Não tem nenhum grande clube que vá lotar. Se for o caso, se tiver muito apelo no jogo de volta com o Fortaleza, por exemplo, você pode pedir e levar para o Serra Dourada, nada demais. Eu acho que pode fazer esse tipo de coisa aí. E acho que o Vila está no caminho certo, ele pode economizar um dinheiro. Falei isso durante a divisão de acesso, não quiseram entender, e acho que foi um erro do Vila Nova ir jogar contra Itaberaí no Serra Dourada. Para a gente ir para o intervalo, o Hugo falou aqui para a gente fora do ar, né? O prejuízo do Vila na divisão de acesso, ainda com o erro de ter jogado no Serra Dourada, chegou a quase R$800 mil. Isso o Hugo falou para a gente aqui fora do ar. Vamos lá, para mais um intervalo, ou melhor, o primeiro. Daqui a pouquinho a gente volta, tem as mensagens no WhatsApp e ainda tudo de Goiás e Atlético. Estamos de volta aqui com o PUC TV Esportes, agora vamos de mensagem no WhatsApp pelo número 6285991000. Aqui o Kleber França, ó. Ele mandou uma foto, Kleber, mas não dá para abrir aqui agora não. Mas um abração para você, Kleber. Pasqueto, Robert merece ser titular nesse time do Goiás? Vinícius, Aparecida de Goiânia. Merece, Jean? Merece. Por esse momento do Goiás, merece. Treinou hoje como titular. Boa noite a todos. Hoje o Vila foi o time no Brasil que mais teve adesões ao sócio-torcedor. Cerca de 141. Só hoje? Fabrício Ramos. O Vila já ultrapassou os 2.000 sócios-torcedores. Mantém o ritmo, né? Aqui o Gleison também manda uma mensagem. Na verdade, aqui é o Davi, da Moca. Boa noite, é verdade que tem um goleiro em teste no Vila? Tem um goleiro senegalês que não tem como voltar para casa. Acho que é senegalês mesmo e tá treinando lá. Não, ele tem como voltar, mas ele Aliás, perguntei ao Guto, vocês vão contratar goleiro? Porque estão metendo a boca no Edson, ele disse não. É o Edson e o menino lá. Você perguntou para ele do senegalês, não? Não, é só teste, gente, não vai ficar não. Nossa, olha o tamanho da mensagem aqui, não dá para ler, viu, irmãozinho? Mais uma. João, do bairro Cardoso. É burrice da TV aberta mostrar sempre o mesmo jogo. Não temos opção de assistir outro jogo. Na verdade, João, é a Globo que impõe que a Band transmita o mesmo jogo. A Band transmite o que sobra para ela. Entendeu? E aí a Globo pinta e borda. Agora atenção, você quer economizar de verdade? Então anote as ofertas do Tatico, barato todo dia, hein? Kit shampoo com condicionador Niele Gold, R$ 8,48. Mortadela tubular Bonasa, peça ou pedaço quilo, R$ 2,98. Café moído forte, 3 corações, pacote 500 gramas, R$ 4,49. Azeite de oliva extra virgem Lisboa, 500 ml, R$ 5,89. Arroz Bono arroz tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,98. Peru Williams ou cebola quilo, R$ 3,77. Milho verde a bandeja com 5 unidades, R$ 1,85. Banana maçã, o quilo, R$ 1,78. Beterraba o quilo, R$ 1,34. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Coloca, por favor, na tela os gols de ontem do jogo do Guarani contra o Londrina, pelo Grupo D, no Brasileirão Série C.
O jogo foi no Brinco de Ouro da Princesa e o Londrina venceu por 2-1, hein? 2-1. O Zé Rafael fez para o Londrina, o Fumagalli empatou para o Guarani. Sempre ele. Sempre ele. E o Dirceu de cabeça marcou o segundo gol do Londrina. 2-1. O Magalha é antigo, hein? Antigo e bom, viu? Olha só, o Tupi é líder no grupo B com 6 pontos, o Londrina é segundo com 6, o Brasil é terceiro com 2 e o Madureira é o quarto com 2 pontos. E no grupo A, o Fortaleza é líder com 6, o América de Natal é segundo com 4, o Salgueiro é terceiro com 4 e o Vila Nova é o quarto com 3 pontos conquistados. Beleza? Vamos dar uma olhada nos gols bonitos do final de semana? Seleção feita pela Luciana e pelo André Isaac. Gol é sempre bom mostrar, né? Não, gol é apenas um detalhe. Eu quero ver gol, já cantava Falcão do Rapa. Wilson Pitoni, do Bahia. Golaço. Que foguete, hein? Venceu o CRB eu amo. 3-0 em Maceió. Tô achando que eu vou votar nesse do Apodi. Ele não é canhoto, meteu um balaço de esquerda no goleiro do Santos. Apodi da Chapecoense. Opção 3 agora. Diogo Matheus, do Vitória. Bonito também, só gol fora da área, hein? Deu uma escorregadinha na hora de chutar ali. Foi. Foi essa escorregadinha que ajudou ele, viu, Dona? Olha o rapaz do Brasil de Pelotas, o Charô. Rapaz, melhoraram os gramados brasileiros, os caras começaram a chutar bem. E é do Pacaembu, né, que sempre foi bom, né? Do Pacaembu é ótimo. E o do Charles. Eu vou no Apodi, viu, Jean? Vai. Eu vou. Eu vou naquele primeiro gol. Do Marcelo Pitoni, Isso. do Bahia. E você, Dona? Não, eu vou do Apodi também por causa do pé esquerdo. E o Apodi também é meio antiguinho. E ele já matou no peito e já cortou para a esquerda e fez um golaço. Mande a sua opinião aqui também, daqui a pouquinho um registro no WhatsApp 6285991000. Agora atenção, porque eu vou falar da Drogaria São Gabriel 3. 2 lojas na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. São 2 lojas grandiosas e o Kleber Nunes, que apareceu agora há pouco aí, conta com grande equipe para atendê-lo. Perfumes importados, produtos de beleza e uma grande linha de medicamentos para você que mora em Aparecida de Goiânia e com ofertas especiais promovidas pela Drogaria São Gabriel 3. Por exemplo, o creme dental Sorriso, 75 centavos apenas. Tá muito barato, hein? Temos mais promoções. O leite Mucilon de 400 gramas a lata, R$ 5,99 só. O Mucilon 400 gramas, só R$ 5,99. Talco para os pés Espido, 100 gramas, R$ 1,99 apenas. E tem também os esmaltes para você, mulher que quer ficar bonita. Daqui a pouquinho eu falo os preços, porque tem o sabonete Francis a 75 centavos apenas, o sabonete de 90 gramas. Agora sim, os esmaltes, o Top Beauty 1,95 e o Cora Top apenas 1,25. Atenção para anotar o número do teleentregas da Drogaria São Gabriel 3. Tem o 3584-5149 e o 3248-3700. 3584-5149 e o 3248-3700. Drogaria São Gabriel 3. 18 anos de tradição na Avenida Independência, 2 lojas. Na Avenida Independência, em Aparecida de Goiânia. Um abraço para o Kleber Nunes e para toda a equipe da Drogaria São Gabriel 3. Agora vamos de Verdão. Goiás amanhã faz decisão contra o Ituano. Vale vaga para a Copa do Brasil. A reportagem é do Humberto Castro. Uma difícil missão. Fazer 3 gols no Ituano, não levar nenhum e avançar na Copa do Brasil. Para isso, Hélio dos Anjos escala um time ofensivo, com o retorno de Felipe Menezes e Robert, pela primeira vez, sendo titular. O zagueiro Fred vai substituir Felipe Macedo, expulso no primeiro jogo. Mas a principal novidade está na lateral esquerda. Mário Sérgio vai ser titular. Jogador que se destacou pelo Trindade no último campeonato goiano. Ganha a primeira chance, justamente em um jogo decisivo.
Feliz pelo Mário Sérgio, né? Irmão meu desde da base, a gente tem 9 anos aí de convivência, então feliz pela oportunidade, espero que ele tenho certeza que ele vai aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível. É um cara do bem, um cara profissional, um cara que trabalha bem, então tem tudo para que a gente possa conquistar o objetivo aí, que é essa vitória contra o Ituano e passar de fase na Copa do Brasil. O Goiás vencendo por 2-0, o classificado sairá nas cobranças de pênaltis, treinados exaustivamente nesta terça-feira. Treinamos, todo mundo tem que treinar, porque sabe que 2-0 a decisão vai para os pênaltis. Ano passado a gente teve a decisão aqui contra o Emelec do Equador, que foi na Sul-Americana, infelizmente, perdemos nos pênaltis. Então tem que estar treinando bastante aí todos os dias para que a gente possa, caso surgir esses pênaltis aí, para que a gente possa passar de fase. E qual seria o prejuízo diante de uma possível eliminação? O prejuízo é muito grande, em todos os sentidos, né? Mas tem 90 minutos, tem 95 minutos, entendeu? Então, futebol é assim. Eu particularmente, eu acho que no mata-mata, 2-0, nas condições que nós vamos, é meio desastre, Mas desastre ali. Você só transfere a responsabilidade para o outro jogo, que passa a ser maior. Agora, eu acredito que nós teremos 95 minutos, o Ituano sabe disso, e nós sabemos que a responsabilidade nossa na quarta-feira vai ser infinitamente maior, mas nós vamos enfrentar. Olha só, quando o Humberto disse que o Goiás treinou pênaltis exaustivamente e colocou uma imagem do pessoal sentado no banco de reservas, não foi erro de edição, não. É porque não pode mostrar. Teve um toque de ironia do nosso Humberto Castro. Eu fiz um na edição comentário da aqui. matéria. Não, mas quem bate pênalti não é a comissão técnica, não. É para nego ver. O jeito que ser membro de comissão técnica é mamão com açúcar, né? O cara fica lá sentado naquela poltrona maravilhosa, que banco de reserva agora é assim, e o coitado do jogador lá Doni, queimando... Vamos lá para o que interessa. Olha o time. Renan, Everton, Fred, Alex Alves e o Mário Sérgio. Isso. No improvisa. Deu errado, né? No meio-campo, Rodrigo Péricles, Felipe Menezes e o Robert, como um quarto homem. Os 4 da base. Exatamente. Na frente, Eric e Bruno Henrique. Tá bem escalado? Tá, é o que o Goiás tem aí, né? Acho que... É o que temos para o momento, né? Eu acho que é um time bastante apropriado para o que o Goiás precisa fazer, né? O Goiás precisa... realmente, sem desespero, né, Pasquetto? Mas ele precisa ir para cima logo no início, porque esse é o tipo do jogo que quanto mais o tempo passa, pior fica a coisa para o time da casa, que está precisando do resultado, porque vai dando força para o adversário, vai aumentando o desespero de quem precisa marcar, e você começa a avançar e começa a deixar espaço lá atrás. Então, o Goiás, sem desesperar, mas com um time mais, digamos assim, ofensivo, né? São jogadores com armações, o Robert, por exemplo, é mais um meia atacante do que um meia armador. Então você consegue fazer com que essa bola chegue logo, imagino, ao gol do Ituano desde o começo do jogo. E se conseguir marcar, não precisa marcar todos os gols no começo, mas se conseguir marcar um gol no começo do jogo, já está excelente. E aí, Jean? Jogo dificílimo, extremamente complicado. O Goiás nunca na história da Copa do Brasil reverteu um 2-0. O time do Ituano é um time defensivamente muito bem arrumado, muito bem ajeitado. O Goiás vai ter que jogar muita bola, ter que ter paciência, buscar o resultado com muita aplicação, como diria Hélio dos Anjos, com muita intensidade o tempo todo, ser cirúrgico nas oportunidades que tiver para buscar esse resultado para virar. Não é fácil, né? Quiçá diga o Atlético. E a situação do Atlético ainda era melhor que a do Goiás, porque o Atlético fez gol lá, né? O Goiás tomar um gol, a situação fica extremamente... O Goiás tomar um gol, ele tem que fazer 4. Fica extremamente 3-1 não desconfortável. serve. Então é um jogo que tem que ir para frente, sem dúvida alguma. São 7 jogadores da base do Goiás, revelados pelo Goiás, né? O Felipe e o Robert já saíram e voltaram, né? 7 jogadores criados no Goiás. Tomara que o Goiás possa fazer um grande jogo e vencer. Seria muito ruim para o futebol goiano já perder tão prematuramente os seus representantes na Copa do Brasil. Apesar
que... Depois, se sair, tem gente torcendo para sair, para ir para a Sul-Americana. Né? Exatamente. Ô, Pasqueto, falar em Goiás, a notícia que surgiu também hoje aí é que o Goiás já acertou a parceria dele com a Aparecidense. Listão, né? Silvio Criciúma é o técnico. Não, o Silvio Criciúma está sendo negociado, né? Não, já fechou com ele. Bom, com o Silvio Criciúma. Então tá bom, isso é uma novidade para mim, já beleza. Agora Fechou o Goiás liberou já o Paulo e o Túlio para negociar com a Aparecidense, mas a Aparecidense quer o Clayton Salles e o Lineker, e esses o Hélio dos Anjos ainda não liberou. E o Mário Sérgio. Não, o Mário Sérgio vai ser liberado dependendo do julgamento. Se o rapaz, não, se o Diogo Barbosa não for, se for liberado, ele vai ser liberado, senão ele fica. Não depende da questão técnica, eu estou falando assim. A notícia, na verdade... Você está falando de quem a Aparecidense pediu. A notícia que eu quero dar, eu vou reformular aqui, que eu dei volta, então vou diretamente assim. O Hélio dos Anjos ainda não resolveu o que ele vai fazer com o Clayton Salles e com o Lineker. Ele não quer liberar esses jogadores ainda. Espero que aproveite-os, porque o Lineker fez uma grande divisão de acesso pelo Anápolis. Sim. E o Clayton Salles foi o melhor lateral direito do Campeonato Goiano para mim. Quem é o reserva do Everton? Clayton Salles, velho. Pois o tal do Bocão sumiu, hein? Não, o Bocão tá lá, mas o Clayton Salles é provado dentro das 4 linhas do mesmo campeonato, que é muito melhor. E é mais jogador do que o Everton. O Hélio não pode mudar agora, né? O Hélio disse com o moleque correndo desse tanto. Eu ouvi uma entrevista do Hélio a respeito do Clayton Salles, em que ele disse que o Clayton Salles está faltando intensidade nos treinos. Cleison, não está aqui hoje, mas vamos lá. Esse Felipe Macedo tem que fazer um acompanhamento psicológico. Ele faz pênalti em todo jogo e fez de novo. Só que o juiz não marcou. Sidmar, do Jardim Nova Esperança. Valeu, Sidmar, um abraço. Cadê aqui? Outra. Após um acidente com o avião, a Angélica leva 2 pontos na perna e já ultrapassa o Flamengo no Brasileirão. Anderson Villa. Rapaz da Globo ontem terminou, né? Não podia perder a piada, né? Angélica, da próxima vez vai de táxi. No Jornal Nacional, hein? O Burnier. E ela levou por causa a brincadeira dessas também, e outras que o Flamengo tá precisando de guerreiros no seu time. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Flamengo. Boa noite a todos. Jean, o que você acha do Paulinho no meio-campo? Ele supre aquele camisa 10? Tá falando do Vila. Quem pergunta é o Marcelo Costa, de Bela Vista de Goiás. Não supre, mas ajuda bem. O Paulinho é um jogador que conduz a bola, chega para finalizar no ataque. Ajuda o elenco do Vila, pode disputar a posição ali com um dos meias, mas ele não é o meia clássico. Um abraço aqui para o Reis, que disse que gosta e nos assiste todos os dias. É torcedor do Vila Nova. Valeu, Reis. Um abraço. Mais uma aqui. Agora o Belfort, que leva 3 pontos no rosto e ultrapassa o Flamengo. Se o Belfort tivesse levado só 3 pontos, tava bom, né? Pasqueto, Vila vem aí e o bicho vai pegar. Júnior, Aparecida de Goiânia. O Jonas de Trindade, torcedor do Vila Nova. Pacheco, escreveu Pacheco. O diretor do Vila Nova falou no seu programa de domingo que o Frontini tem créditos para errar gols, mas 30 gols, isso é um absurdo. O diretor falar isso. Jonas de Trindade, porque o Frontini errou aquele gol lá, né? Ninguém tem crédito para errar gol não, né? Segundo o Hugo Bravo, o Frontini tem. Faça meu favor. Pasqueta, a torcida do Vila está criticando muito o goleiro Edson. Um africano de 21 anos apareceu em Goiânia querendo ser goleiro. O Vila o acolheu. Será que pode colocá-lo para jogar? Hernani Borges. Gente, o rapaz não dá conta. Essa é uma jogada de marcha, lá, Zizal. Não, o Vila não acolheu, rapaz. O rapaz está aí, ia jogar inclusive na divisão de acesso aí. Era um outro Quirinópolis, time parece que queria contratar. Não jogou lá, não serviu pro Quirinópolis. Com todo respeito ao rapaz. O negócio é o seguinte, ele foi enganado por um empresário e veio parar em Goiânia. O que o Vila está fazendo é fazendo um teste com ele para ver se ele... Porque ele tem como voltar para Senegal, mas ele não quer voltar assim, sem conseguir ser jogador, porque acha que é uma vergonha. Pronto. Mas não é que o Vila, não sei, até perguntei pro Pasqueto se o presidente do Vila falou alguma coisa. Não, eu nem perguntei, nem sabia. Perguntei do Edson. Mas obviamente não é. Conceito, se o Vila contratar, vou ser claro pro torcedor, não é para ser titular. No máximo ele vai ser um terceiro goleiro para treinar. Ele vai mais ou menos como o Jean disse aqui, vai fazer uma Fucaia, umas boas relações com o Senegal. Aqui nós tivemos Fucaia e Maezono, 2 japoneses que não jogavam nada. Vamos lá, pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para destacar o Dragão.
Estamos de volta com o PUC TV Esportes. Um abraço para o professor Eduardo, que é o diretor aqui da PUC TV, torcedor do Goiás. Entrou aqui no estúdio agora há pouco, pegou no pé do Jean, que só deu 5% de chances para o Goiás. Não, foram 5%. Para o Goiás vencer o Palmeiras, mas você foi bem, né, Jean? Não precisava mais que isso não, né? E o professor Eduardo amanhã representa a PUC TV Goiás na solenidade que acontece amanhã à noite no Teatro Goiânia, promovido pela Vila São Cotolengo, em que a PUC TV Goiás será homenageada com o prêmio de Empresa do Bem. Empresa que promove coisas boas, que dá notícias boas, que leva uma boa programação à casa de você, telespectador. Ficamos aqui felizes com a notícia passada pelo professor. A PUC TV Goiás recebe amanhã à noite o prêmio de Empresa do Bem, uma promoção da Vila São Cotolengo. Que legal mesmo. Daqui a pouquinho, tudo do Dragão. Tigrão acertou em colocar os jogos da Terceirona no Oba. Vamos fazer um caldeirão. Dida, lá do Norte Ferroviário. A ideia é essa. O Hugo aqui domingo ele falou, né? Esse gol que anularam do Arthur do Atlético, lá no Mané Garrincha, não vai acontecer isso no Oba. Não é assim como ele pensa, não. Acontece sim. Mas é pressão, Doni. Tem isso. Tem uma pressãozinha. Bom vai dia, dar um dia então, Euriquim, não. Então vai ter que trazer o Eurico Miranda também, que só o estádio não resolve, não. Boa noite para vocês. Pasqueto Goiás passa amanhã em Nilvan, do Parque Amazonas. Parabéns pelo programa. E ele pergunta o preço do ingresso amanhã, é R$10 na arquibancada e 20 na cadeira. Boa noite, sou São Paulino. Goiás, se continuar assim, classifica para a Libertadores do ano que vem, hein? Estou ligado. Douglas. E mande um abraço para minha esposa, Daniela. Somos de Anápolis. Um abração para vocês dois. Você ficar com esse percentual de quase 80% de aproveitamento, campeão brasileiro. Boa noite, sou Igor do Jardim América. O que vocês acham? Será que o Goiás tem chance de chegar na primeira colocação do Brasileirão na próxima rodada? Um abração, somos fã de vocês. Eu e meu pai, Valdir, um grande abraço. Aí tem chances, né? Joga em casa, mas aí depende de outros resultados. Pega o Grêmio aqui também. Na próxima rodada tem chance. É como diz o Hélio dos Anjos. Calma, né, gente? Não é se perder um jogo vai ser rebaixado e porque ganhou o jogo do Palmeiras que vai ser campeão. Nem tanto ao céu, nem tanto ao... Ele falou só chegar à liderança na próxima rodada. Mas é isso aí, eu tô falando sobre a empolgação. Menos empolgação. O adversário é difícil, o Grêmio está recuperando. Pagar pé no chão ajuda. Até mesmo para manter essa campanha. Agora atenção para o recado do André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Agora vamos com o Atlético. As últimas informações do Dragão com o Eric Maravilha. Depois do empate diante do Botafogo, o Atlético volta a campo neste sábado contra o Criciúma no Heriberto Rilse. A diretoria rubro-negra já confirmou que pretende mandar mais jogos na capital federal. O jogo de estreia no Serra Dourada está marcado para o dia 2 de junho, contra o Luverdense, às 9h50 da noite de uma terça-feira. O técnico Marcelo Martelotti comemora a chegada de mais uma opção, o zagueiro Marlon, de 23 anos. O jogador pertence ao Flamengo e vem por empréstimo. Disputou o Campeonato Paulista pelo Capivariano. Além dele, a diretoria também procura mais um atacante, já que Maurides está encostado e o atacante Luizinho segue o mesmo caminho.
O Luizinho não se firma e o Maurides parece que é custoso e deixaram ele de lado lá. Não está muito interessado, não está muito preocupado com a paçoca, não. Né? O Maurides. O que falam dele. Pois é, e o Atlético tá meio a pé. O Os Viçosa tá lá, Zinhos né? do Atlético O tem Viçosa, dado grandes alegrias pro Dragão. o Viçosa é que tá recuperando no Atlético, né? Seria um negoção se o Atlético conseguisse acertar com ele para a sequência do Brasileiro. Saber Né? se o cara quer vir, né? Porque esse negócio de botar no Facebook que eu quero, eu adoro. Ele tá recuperando no Atlético. Mas é porque né? tá machucado. Aí os caras dão uma folga e deixam o cara vir aqui. Mas, é só, sei lá. Mas seria um ótimo reforço pro Atlético, sem dúvida alguma. Essa história do Atlético mandar mais jogos lá em Brasília, você acha uma boa? Boa pra quem? Pro Atlético, ué. Não, claro que não. Porque a notícia é que foi bom agora contra o Botafogo, que eles venderam. Foi bom pro Atlético porque vendeu o jogo, né? Pra Isso. empresa foi horroroso. Mais uma vez, né? É que o governo lá participou, né? Fez uma ação e tal. Pois é, pra de empresa venda que de- vendeu foi muito ruim. Deu 380 mil, 380 e poucos mil a renda do jogo. Então, O ingresso estava caro. o ingresso estava caro, mas 120, 60. mas essa foi a renda. Agora, 60 É com a meia. pro com a Atlético meia. pode ser bom pelo lado financeiro, né? Você pega aí 200 mil, sei lá, quanto que o Atlético, 150. No jogo do Atlético aqui dá 1.000 pessoas. Não, diz- 1.000 a 10 dá 10 mil reais. 10 mil para 150 mil é uma diferença e enorme. aqui você tem que praticar um ingresso bem baratinho, né, Doni? Também. Mas eu acho o seguinte, bom, tá, dizem, viu, Jean, que o Atlético conseguiu pagar uma folha com esse negócio de Brasília, não sei. Não sei qual é o tamanho da folha do Atlético, acredita-se aí que seja em torno de 400 mil, não sei também. Agora, o seguinte, eu acho apenas o seguinte, Pasqueto, esse negócio de jogar em Brasília pode ser muito atraente para o deputado, meu amigo Jovair Arantes, a quem eu mando um abraço, que fica lá em Brasília trabalhando, quer ver o time dele, é mais fácil de certo levar o Atlético para lá do que ele vir aqui no Serra Dourada. Mas, para o Atlético a longo prazo, é um tiro no pé. O Atlético precisa aumentar a sua torcida. E abandonando a sua cidade, o que o Atlético não vai fazer é aumentar a torcida. Não caia na ilusão de que vai ter torcida em Brasília, porque não vai ter. O time de Brasília não tem, é o Atlético que vai ter. Não existe isso, gente. Tem que. Eu sou contra, sou contra até esse tipo de jogo aí que eles vendem, sou contra os times do Rio virem jogar em Brasília, de Minas Gerais. Eu acho até que a CBF deveria tomar uma providência e evitar isso, porque isso facilita a vida das pessoas. Por exemplo, provavelmente esse jogo aí, Pasquete, se fosse no Serra Dourada, o Atlético tinha ganho, porque teria uma pressão maior em cima do Botafogo. O jogo foi em campo neutro. E o Atlético, mesmo tendo jogado um pouco melhor do que o Botafogo, talvez o Hugo Bravo esteja certo, se o jogo fosse no Serra Dourada, o juiz não anulasse o gol. Entendeu? Agora, fora essa questão, eu sou contra esse tipo de situação aí. Eu já não acho muito legal do ponto de vista desportivo. E do ponto de vista financeiro, poxa, eu acho... O torcedor do Atlético, o dia que o Atlético tem um jogo bom contra um time mais conhecido, ele vai jogar em Brasília. Isso penaliza o coitado do torcedor do Atlético. Ah, mas o torcedor do Atlético não vai no estádio. Bom, e se continuar desse jeito, daqui a pouco não vai ter nem torcedor para ir, nem escutar no rádio. Porque eu não acho uma boa, não. E além do mais, eu pergunto o seguinte. Aí é perguntar, desculpa a minha ignorância, mas essa empresa, que como lembrou bem o Jean aqui, não deve ter tido lucro, e não é o governo de Brasília, não. Se o governo de Brasília começar a dar dinheiro para o Atlético, vai criar problema lá, porque os funcionários lá estão querendo bater no governador que está devendo salário. O negócio é o seguinte, quem é que vai comprar jogo do Atlético lá? Jogo do Atlético contra quem? Seria contra Ceará, Bahia, Para nordestino Vitória, ver. para nordestino que mora em Brasília ver. Não, o nordestino que mora em Brasília torce pro Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, eles não torcem para esses Bahia, essas coisas. Tá. Boa sorte, Atlético. Fortaleza é o Tigrão, né? Hã? Fortaleza é o Tigrão para mandar o jogo lá. Olha, eu não... Lembra que você falou, é Ceará, Bahia, Fortaleza, mas Fortaleza é o Tigrão. Eu falei Fortaleza? Falou. Eu queria falar Vitória. Eu acho que não dá, não. Acho que não... Agora, se deu para pagar uma folha, o Atlético tem que Uma tentar repetir a negociação, dose. né? Ué, tá Não, doido. tá bom, tudo bem. É o que eu estou falando. Do ponto de vista momentâneo, o atleta não tem uma renda, não tem um patrocinador, esse patrocínio da Caixa não paga. Quer dizer, estou resolvendo o problema de hoje, mas é tipo aquela história do cara que vende o almoço para comprar a janta, ou vende a janta para comprar o almoço. Bom, e o futuro? A médio prazo, vai acontecer o quê? É igual o cara que usa o cheque especial para pagar Então, o cartão de mas- crédito, mas- né, Doni? Mais ou menos. Mas como diria Samuel Brausten, lembra dele?
a escolinha do professor fazemos Raimundo, qualquer negócio. que eu adoro, melhor nota zero que prejuízo na bolsa. E fazemos qualquer negócio. Vamos lá para o intervalo. Daqui a pouquinho a demissão do Luxemburgo. Hoje o homem falou 40 minutos. Parecia que ele tinha deixado o Flamengo na Libertadores no ano passado, que tinha ganho tudo esse ano. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, e o Vanderlei Luxemburgo foi demitido ontem à noite do Flamengo e hoje ele concedeu uma entrevista coletiva de 40 minutos em um hotel no Rio de Janeiro e falou muita coisa. Separamos um trechinho aqui, vamos lá. Fiquei surpreso, porque há 20 dias atrás, 21 dias atrás, ou 20 ou 25, pode ser 23 semanas por aí, quando eu tive uma sondagem oficial do São Paulo, não foi oficiosa, foi oficial do São Paulo, uma ligação do presidente do São Paulo, e o presidente do Flamengo disse que eu ficaria no Flamengo e que eu era fundamental para o projeto do Flamengo, há 20 dias atrás, com a proposta do São Paulo. Eu só não me arrependo de ter ido pelo São Paulo por causa do Flamengo. Hoje, com certeza absoluta. Por causa do Flamengo. Eu fiquei no Flamengo, aqui por causa do Flamengo pelo projeto. Mas hoje, pensando friamente, São Paulo tem o melhor elenco do Brasil hoje. Ninguém tem 5 ou 6 jogadores de alto nível como tem o São Paulo. Tá certo? E um convite de São Paulo é para envaidecer qualquer pessoa. Como eu estou no mercado hoje, não estou me oferecendo, mas como eu estou livre no mercado, eu sou de dar proposta e ouvir. Tá certo? Mesma coisa que de hoje. Eu já falei que tem 2 clubes no Brasil que eu gostaria de trabalhar. Eu tive proposta de 2 clubes e não pude trabalhar pelo Flamengo. E não me arrependo. Foi o Inter no início do ano e o São Paulo agora recentemente. E não deu certo a cavadinha, porque o São Paulo contratou o Juan Carlos Osório, colombiano, mas o do Vanderlei, Atlético Nacional da Colômbia. Coitadinho do Vanderlei, ele é muito inocente. Ele acreditou no presidente do Flamengo, ele acreditou em Cartola. Mas 25 dias atrás, Doni, de lá pra cá, o Vanderlei só tomou tinta. Mas eu vou... Mas acreditar em Cartola... Meu amigo, o presidente do Flamengo, com todo respeito, a torcida do Flamengo vai entender. O torcedor do Flamengo pode estar até satisfeito com o negócio, mas disse ele que estava sanando que o projeto dele é recuperar finanças do Flamengo, etc. E ele está contratando, parece que já contratou, o Guerreiro pagando uma fortuna. Quer dizer, o projeto Vanderlei Luxemburgo... O Luxemburgo lamentou, falou agora que vão chegar 2 caras bons mas eles me tiraram. Mas aí que tá. Mas aí Ele que tá. falou hoje. Mas aí que tá o projeto que o Luxemburgo... Quem que é? Será que o outro é o Robinho? Não, o Robinho não vem não. Ele falou que ligou 10 vezes pro Robinho. Robinho não vai não. O presidente do Flamengo já disse que os 2 juntos ele não dá conta. Pois é. O Guerreiro vai, né? Já tá certo. 7 milhões de luvas. 7 milhões de luvas e 1 milhão por mês. Aí tá. Bom, esse é um problema do Flamengo. Agora, o Vanderlei, eu acho o seguinte, viu, Pasqueta? Esses treinadores como Vanderlei Luxemburgo, Mano Menezes, Filipão, eu acho que o futebol brasileiro vai passar por uma reformulação nesse sentido aí. E esses rapazes, ou eles vão mudar o comportamento e o tanto de dinheiro que eles querem ganhar, ou eles vão ficar sem emprego. Olha só, mudando de assunto, eu li uma notícia hoje no Globoesporte.com, lá do Maranhão. Tem um atacante lá, chama Henrique, acho que com 22 ou 21 anos. Ele pode vir para o Vila Nova. Vila Nova. Teria uma sondagem do Vila Nova. Está no Globoesporte.com. E o Globoesporte.com de Recife noticia que o Frontini foi oferecido ao Náutico. Também. São notícias que vêm de fora para cá e que ninguém confirma. Inclusive o Guto Veronês hoje diz que não tem nada de Pardalzinho, nada de Thiago Marinho no Vila Nova, que é por enquanto esse elenco que está aí para a Série C. Olha só, na Série B, começou às 7h30 da noite, o Ceará empata com o CRB por 1-1, o William fez o gol do Ceará, é aquele William ex-Atlético, e o Gabriel de cabeça empatou para o CRB. E agora aqui para terminar mais mensagens no Zap Zap. Parabéns pelo ótimo programa, vocês têm uma grande audiência aqui em Nazário, estamos todos ligados. Salve, salve família Tigrão, Sebastião Fernandes, da Nazário FM. Valeu, Sebastião, um abraço. Caros comentaristas, quanto a essa mudança da data do jogo para o dia 7, ou seja, na mesma data do jogo do Goiás, não seria muito perigoso o cruzamento das torcidas organizadas dos 2 times? Abraços, Paulo.
corre-se o risco, né? A polícia vai cuidar desse, para mudar o jogo, a polícia vai ser consultada. Não, o Vila já consultou a polícia, que Então, vai dar o jeito dela. Então tá certo. Um é às 5, outro às 7h30 da noite. 7h30 ou 6h30? 7h30. Domingo? Domingo é 7h30 Goiás. Novo Dia horário. 7. Novo horário. É 11 da manhã, é 7h30, é 6h20. Daqui a pouco tem jogo 4 da manhã, madrugada. Corujão do futebol. Veja a burrice lá no Goiás. Mandaram o Túlio para a Aparecidense e ficaram com o péssimo Igor. Marcos Geia. O governo do GDF levou várias secretarias para o Mané, Garrincha, para fazer economia com os aluguéis. E aqui, pelo jeito, querem fazer também isso. E o dono